Eu tenho certeza que todos que estão vocês três e todos que estão nos ouvindo, já se perguntaram, por que não tem pena de morte no Brasil? Isso é um absurdo. Por que não tem? Ah, bom mesmo é nos Estados Unidos. O sujeito vai lá, comete um crime, e aí o Estado vai lá e pune. Eu ouvi isso várias vezes e fui procurar e descobri, né, que nós tivemos um caso muito famoso de um fazendeiro chamado Manuel da Mota Coqueiro, que foi acusado de um homicídio nos anos de 1800 e foi condenado à morte por enforcamento. E foi chamado de a Fera de Macabu. E foi condenado e executado. E chegou a pedir, na época você podia pedir a graça imperial, ainda estavam sobre o Brasil Império, ele chegou a pedir a graça imperial, o imperador não concedeu, ele foi executado. E depois, ele tinha uma fazenda e ele foi acusado de ter matado colonos dessa fazenda. E depois, surgiram diversas provas da inocência desse homem. O livro está aqui. Esse livro é fenomenal, chama A Fera de Macabu. É de um jornalista chamado Carlos Marx. Depois, já sabendo dessa conclusão, né, sobre esse fato, o imperador passou a conceder em graça a todos os condenados à pena de morte e informalmente aboliu a pena de morte no Brasil para os crimes comuns, a gente ainda tem para os crimes militares. Então, na verdade, a gente esquece, mas o último condenado à pena de morte no Brasil, ou foi, de um modo errado, tivemos um inocente condenado por um crime que não cometeu. Toda vez que alguém esse mesmo, Rodrigo, toda vez que a gente cita isso para alguém, para algum jurado em alguma discussão, a pessoa tem uma reação de cair o queixo e se lembra, talvez, de por que essa pena foi abolida. Foi abolida informalmente, depois, na República, ela foi formalmente abolida. Vale pensar, esses processos históricos, as coisas, a legislação, a positivação, tem uma razão de ser. Então, você não tem pena de morte exatamente para que isso não aconteça, que esse tipo de erro não aconteça. Esse caso é muito triste de ler. Você lê um livro, aliás, a maioria, gente, desses livros são casos pesados, você tem ali, mas esse é muito interessante, porque você tem uma delimitação precisa de uma pessoa que foi enforcada por um crime que não cometeu, e porque isso fez com que nós não tivéssemos mais a pena de morte em solo brasileiro. Né? Isso é muito interessante de saber. Né? Várias coisas, as pessoas perdem essa informação de por que aconteceram dessa forma. Já havia uma intenção do imperador de acabar com a pena de morte. Portugal foi um dos primeiros países a acabar. Ele acabou não fazendo isso e o fez depois desse caso informalmente. Né? Então é sempre, quando a gente ouve essa discussão, por que teve a pena de morte? É importante, esse livro talvez seja um bom manifesto para a gente ter uma ideia desse tipo de erro e de saber desse caso desse fazendeiro do Manuel Mota Coqueiro, que foi condenado injustamente. Há até uma história, né, de que ele teria amaldiçoado a cidade quando morreu e a cidade não se desenvolveu mais. Né? Entrou para o folclore do local. Mas é muito, muito interessante conhecer a história. É um interessantíssimo referencial.